Amém. Peço que você abra sua espada lá em Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12. Obrigado, meu irmão. Deus te abençoe. Êxodo capítulo 12. E o que eu quero falar com você hoje, o tema dessa mensagem é da Páscoa judaica à Páscoa cristã, do Cordeiro ao Salvador. Êxodo capítulo 12. Hoje eu quero ler com você um texto bem mais extenso do que o convencional, para que você possa entender completamente a plenitude do que significa a Páscoa. Na semana passada, o mundo ocidental ele celebrou a Páscoa e eu sei que já foi mencionado aqui antes que nós celebramos a ceia do Senhor e é por isso que essa mesa está posta aqui diante de nós. Esse é o memorial que Jesus deixou para a igreja, não foi a Páscoa. O memorial que Jesus deixou para a igreja foi a ceia do Senhor. E hoje nós vamos ler, e quando nós terminarmos de ler esse texto, você não vai fechar sua Bíblia, porque nós vamos ler à luz do que as Escrituras Sagradas dizem, aquilo que nós celebramos, né? Então, de hoje, quando você sair daqui com esse ensinamento, você entenda que quando chegar nesse novo período do ano que vem, né, no mês de abril, e nós venhamos a celebrar a ceia do Senhor, e não a Páscoa. Amém? Então, Êxodo capítulo 12, verso 1. Todos acharam? Êxodo 12, 1 diz assim a palavra do Senhor. Como eu disse, nós vamos ler muita Bíblia hoje. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este será o primeiro mês do ano de vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, e tenha um número adequado de pessoas em cada casa para compartilhar conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Então peguem um pouco de sangue e passem nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Só para você entender até aí. A gente às vezes pensa que quando aquele cordeiro ou cabrito foi sacrificado, o sangue daquele animal foi passado em todas as portas de todas as casas das pessoas que estavam cativas lá no Egito. E não foi isso que aconteceu, tá? Só para você entender. Algumas famílias realmente eram pequenas, então elas se reuniam para comer. Então na casa em que um animal seria comido, nessa casa seria passado sangue no umbral das portas, tá? Só para você entender, você vai conseguir perceber que a palavra vai dizer que quando o anjo da morte, no caso, viesse para levar os primogênitos, Deus vai proibir com que as pessoas saíssem de casa, entendeu? Então é por isso que esse sangue não foi passado em todas as portas, porque ninguém poderia sair à noite para passar, você entendeu? Então ele não poderia comer numa casa e depois se dirigir até a casa dele. Deus falou com que todos permanecessem no mesmo lugar onde comesse desse cabrito ou desse cordeiro, tá? Então vamos lá, verso 8. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Vamos para aí. Cada um desses símbolos, a gente vai perceber que cada um desses alimentos, né? O pão sem fermento, as ervas amargas, elas serão alguns símbolos que nós vamos estudar um pouco mais lá na frente, mas não esqueçam disso, tá? Verso 9. Não como carne crua nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixe sobrar nada, até pela manhã. Caso isso aconteça, queime o que restar. Vocês o comerão da seguinte forma, verso 11. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. Só para uma pausa. A palavra Páscoa é a tradução mais
próxima, é tipo pesar. Pesar. Entendeu? Que significa passar por cima, ou passar adiante, tá? Então vê o verso 12. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem, ou seja, onde eles estarão comendo do cabrito ou do cordeiro. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. Por isso a Páscoa, passar adiante ou passar por cima. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial, e vocês e todas as suas gerações celebrarão como festa ao Senhor. Celebre-no como um estatuto perpétuo. Deus está falando com quem? Deus está falando com quem? Com os israelitas, tá? Verso 15. Então a Páscoa, o que é que a gente aprende aqui? Ela é perpétua para o judeu. Amém? Tá? Então a Páscoa ela é um memorial. Olha o verso 14. Este será um memorial. E a parte final diz assim: celebram-no como estatuto perpétuo. Ou seja, a Páscoa é um memorial perpétuo para o judeu. Tá? Aí vem o verso 15. Durante 7 dias, comam pão sem fermento. No primeiro dia tirem de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada no primeiro ao 7º dia será eliminado de Israel. Aí vem o verso 16. No primeiro dia, convoque uma reunião sagrada. No 7º, outra. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto o da preparação da comida para todos. É só o que poderão fazer. Aí vem o verso 17. Celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei as tropas de vocês do Egito. Celebre esse dia como estatuto perpétuo por todas as suas gerações. No primeiro mês, comam pão sem fermento, desde o entardecer do 14º dia até o entardecer do 21º dia. Durante 7 dias vocês não deverão ter fermento em casa, pois quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel, seja estrangeiro, seja nativo. Não comam nada fermentado. Onde quer que morarem, comam apenas pão sem fermento. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família. Sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Peguem um feixe de sopo e molhem no sangue que estiver na bacia. Passem o sangue na viga superior e na lateral das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Olha aí o que eu disse, está vendo? Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta, ou seja, Pessar. Não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam a essa instrução, como estatuto perpétuo para vocês e os seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu a vocês, celebrem essa cerimônia. Quando os seus filhos perguntarem: o que esta cerimônia significa para vocês? Respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e salvou as nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Depois os israelitas se retiraram e fizeram exatamente como o Senhor tinha ordenado a Moisés e Arão. À meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o primogênito do faraó, herdeiro do trono, até o primogênito dos prisioneiros que estavam no calabouço, e também todas as primeiras crias do gado. Durante a noite, o faraó, todos os seus oficiais e todos os egípcios levantaram. Houve grande pranto no Egito, pois não havia casa onde não houvesse um morto. Vocês já imaginaram isso? Não havia casa onde não tivesse um morto. Naquela mesma noite, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: saiam imediatamente do meio do meu povo, vocês e os israelitas. Vão prestar culto ao Senhor como vocês pediram. Levem os seus rebanhos e seu gado como tinham dito, e abençoem a mim também. Os egípcios pressionaram o povo para que se apressasse ao sair do país, dizendo: todos nós morreremos. Então o povo tomou massa de pão ainda sem fermento e o carregou nos ombros, nas amassadeiras embrulhadas nas roupas. Os israelitas seguiram as instruções que Moisés
e pediram aos egípcios objetos de prata e de ouro como roupa, bem como roupas. O Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que eles davam o que pediam. Foi assim que eles despojaram os egípcios. Os israelitas foram a Ramessés, até Sucote. Havia cerca de 600.000 homens a pé, além de mulheres e crianças. Grande multidão de estrangeiros seguiu com eles, eles de grandes rebanhos, tanto de bois como de ovelhas e cabras. Como a massa de farinha que haviam levado do Egito, fizeram pães sem fermento. A massa não tinha fermentado, porque eles foram expulsos do Egito e não tiveram tempo de preparar comida. Ora, o período que os israelitas tiveram no Egito foi de 430 anos. No dia que completaram os 430 anos, todas as tropas do Senhor saíram do Egito. Como o Senhor passou em vigília naquela noite para tirar o Egito dos israelitas, os israelitas, assim estes te devem passar em vigília na mesma noite, para honrar ao Senhor por todas as gerações. O Senhor disse a Moisés e a Arão: Este é o estatuto da Páscoa, nem o estrangeiro poderá comê-la. O escravo comprado poderá comer da Páscoa depois de ser circuncidado, mas o residente temporário e o trabalhador contratado não comerão dela. Vocês comerão em uma só casa. Não leve nenhum pedaço de carne para fora da casa, nem quebre osso algum dela. Toda a comunidade de Israel terá de celebrar a Páscoa. Qualquer estrangeiro residente entre vocês que quiser celebrar a Páscoa do Senhor terá de circuncidar todos do sexo masculino da sua família. Então poderá participar como nativo. Nenhum incircunciso poderá participar da Páscoa. A mesma lei se aplicará ao nativo e ao estrangeiro residente. Todos os israelitas fizeram exatamente como o Senhor tinha ordenado a Moisés e Arão. No mesmo dia, o Senhor tirou os israelitas do Egito, organizados segundo as suas divisões militares. Amém. Amém. É um grande texto. A gente olha para esse texto e a gente percebe o quanto que Deus é reto, o quanto que Deus dá instruções, e uma vez cumpridas as instruções, Ele faz exatamente aquilo que Ele diria que ia fazer. Morte dos primogênitos, inclusive dos animais, todos dos rebanhos de gado morreram, e cumpriu. Morte dos primogênitos, não morreria o primogênito que estivesse na casa das quais o umbral das portas, e as vigas laterais tivessem sido aspergidas com sangue. Nenhum primogênito das casas onde umbrais das portas e as laterais estavam aspergidos com sangue morreram. Isso passa aí ele fala sobre a morte dos primogênitos, e a Bíblia deixa muito clara. Desde o faraó, que era a maior autoridade do Egito, até aqueles que estavam aprisionados. Todas as casas do Egito prantearam morte naquele dia. Não havia uma casa sequer que não tivesse uma pessoa morta. E a gente se coloca dentro dessa realidade, a gente vê o quanto que Deus é reto, o quanto que Deus cumpre aquilo que Ele diz que vai fazer. E Ele tira naquele dia, aprova o Senhor tirar o povo de Israel, os israelitas, debaixo da escravidão do Egito. E o que fica para cada um de nós aqui é justamente a missão, é justamente a lição do que a Páscoa tem que significar para os cristãos e o que a Páscoa significa aos judeus. É sobre isso que eu quero falar com você hoje. E o tema é da Páscoa judaica à Páscoa cristã, do Cordeiro ao Salvador. O ponto importante dessa palavra, primeiro, vou começar falando sobre a Páscoa judaica, tá? A Páscoa judaica é a libertação do Egito. Note que a Páscoa para o judeu representa o dia, depois de 430 anos, o dia em que o Senhor tirou aquele povo do Egito. Como vocês sabem, está lá em Êxodo, você consegue ver que existiram pragas, existiram 10 pragas, e nessa última praga é a morte dos primogênitos. E o que é interessante quando a gente lê esse texto, lá em Êxodo capítulo 12, você percebe que Deus dá uma instrução de como o povo dele comeria aquela Páscoa, como o povo dele comeria aquele cordeiro, aquele cabrito. Ele diz assim, de cinto, de sandálias e de cajado na mão. A mensagem que ele passa é assim: hoje, vai ser hoje o dia que você vai sair desse lugar. E para o cristão, quando você se depara e se debruça debaixo do amor de Cristo, é como se Deus falasse a mesma coisa para você: olha, bota suas sandálias, pegue seu cinto, segure seu cajado. É hoje que você vai sair debaixo da escravidão desse pecado.
Então, o que representa a Páscoa, ela tem um significado muito claro para o judeu. E tem um significado muito claro também para o cristão. E é sobre isso que eu quero falar com você. E da Páscoa para o judeu é a libertação do Egito. Mas existem alguns elementos que são elementos principais. E todo judeu que vai celebrar a Páscoa, todo judeu que vai comer a Páscoa, ele traz para dentro da sua casa. O primeiro, um cordeiro sem defeito. Segundo, o sangue nos umbrais das portas. Os pães sem fermento. E o juízo passando sobre o Egito, né? Então a gente começa pelo cordeiro. O cordeiro, toda aliança firmada com Deus, toda remissão de pecado, ela exige derramamento de sangue. Você tem que entender isso. O sacrifício que foi feito, cada sacrifício que foi feito pelo povo de Deus, cada sacrifício que foi feito pelo povo de Israel, ele tem a finalidade de reconciliar, de trazer o povo de novo para próximo da comunhão com Deus. Ele tem o significado de remissão de pecados. Então, quando ele fala sobre um cordeiro perfeito, e ele institui isso exatamente lá em Êxodo capítulo 12, a gente consegue apontar milhares de anos depois e ver exatamente que se inicia ali a profecia sobre a necessidade de um cordeiro perfeito para a remissão de pecados. E quando eu falo sobre isso, um cordeiro perfeito para a remissão de pecados, eu tenho certeza que já vem à sua mente de quem nós estamos falando. Ou seja, foi necessário o derramamento de sangue do justo. Foi necessário o derramamento de sangue daquele cordeiro que foi entregue por cada um de nós, para que nós estivéssemos aqui hoje nesse lugar com liberdade, falando do nosso Deus. Você entende isso? Então, o sangue do cordeiro era o sinal de proteção. Ele significa o que para o judeu? Ele significa libertação da escravidão. Para o judeu significa libertação da escravidão. Naquele dia, primogênitos foram mortos no Egito. E o significado do sangue nas portas é a libertação da escravidão, porque foi por meio da morte dos primogênitos, daquele povo, daquele governante que já tinha passado por 9 pragas, ele não se dobrou ao poder de Deus. Mas naquele dia que o sangue é derramado naquelas portas, significa um lugar de libertação para o povo judeu, porque houve morte dos primogênitos. Você percebe? Então, quando morrem os primogênitos, aquele povo liberta o povo de Israel. E você consegue perceber que a palavra de Deus diz, liberta esse povo. Todas as pessoas começaram a expulsá-los daquele lugar, acreditando que elas também morreriam. Você entende? Temor ao que Deus poderia fazer. Então, qualquer batalha que você esteja, qualquer batalha de escravidão que você tenha suportado até hoje, eu tenho uma notícia para dar para você aqui nesse lugar. O sangue já foi derramado. E aquele que te aprisiona, ele tem medo desse Deus Todo-Poderoso que matou primogênitos no Egito. E que essas pessoas foram expulsas por acreditar que elas morreriam. Então você serve a um Deus que é forte. Você entende isso? Meu Deus, você tem que sair daqui com essa certeza no coração. Porque você não vai se deparar com nenhuma guerra, com nenhuma dificuldade que você possa imaginar que Deus não possa prevalecer. Mas para isso você tem que fazer aquilo que Ele ordena. Para o povo judeu, cordeiro perfeito, derramar sangue, passar no braço das portas, não sair de casa, comer com cinto atado, sandália nos pés, cajado na mão, pronto para a fuga, pronto para a saída. E para você é diferente. É como se Jesus fizesse uma oferta de sangue na cruz e se apresentasse diante de você, pronto para te abraçar. Olha o quanto que Deus é bom. Você entende? Pronto para guerrear contra aqueles que te atacam. E quando eu falo aqueles que te atacam, eu não estou falando de carne e sangue, eu estou falando contra os principados e potestades do mal, malignas. Você entende isso? Então a libertação da escravidão, o significado desse cordeiro, mas esse cordeiro também significa para o povo de Deus uma nova história. Eles estavam sendo subjugados à escravidão havia 430 anos. Irmãos, 430 anos, aproximadamente 4 a 5 gerações. Então aquele povo que chegou no Egito junto com José, a família de José, a família de Israel, você entendeu? Aquele povo ele tinha sido esquecido pelos egípcios. Mas cada vez mais eles se formavam em clãs, ainda que fosse dentro da escravidão. E aqui eu trago um ensino para você. Mesmo nos momentos de dificuldade, mesmo nos momentos de angústia, os planos de Deus eles não se frustram. Você está em determinadas situações hoje, a Aline falou aqui um pouco antes, ela disse assim, vai lá Wellington, toca aí, toca de olho fechado. Colocando aqui como se meu irmão tivesse dons, e realmente tem. Tivesse talentos, né? E realmente tem, daquilo que Deus deposita. Aí traz Ivanildo, vem aqui, agora toca você.
Quando ela faz isso, não significa dizer que o nosso irmão não tem dons e talentos, mas significa dizer que Deus tem um chamado exato para a vida de cada um de nós. Você entendeu? Então, cada uma dessas tribos teve um chamado exato da parte do Senhor, mesmo debaixo da escravidão. Então, você pode ter chegado até aqui hoje debaixo de uma escravidão, te assolou até hoje, mas eu tenho uma notícia para você: Deus tem um plano para a sua vida. Porque a gente consegue ver isso nas Escrituras Sagradas durante 430 anos de escravidão. Porque quando ele sai daquele lugar, você vai ver que a palavra de Deus, eu vou ler aqui a parte final, ela diz assim, ó. Nem um segundo, cadê? No mesmo dia o Senhor tirou os israelitas do Egito, organizados segundo as suas divisões militares. Não, peraí, calma, para, você não entendeu. Que história é essa? Que as pessoas são escravos e no dia que elas são libertadas da escravidão, elas saem segundo as suas divisões militares. Elas já saíram prontas para o plano de Deus. Você entende? A finalidade daquela sair daquele lugar e rumo a um lugar. Qual era o destino deles? Qual era o destino deles? Terra prometida, Canaã. Partiu Canaã. A gente vai conseguir perceber que o povo não se comportou conforme Deus havia dito. E qualquer semelhança não é mera coincidência com o nosso comportamento ao longo dos anos, ainda que seja dentro de uma caminhada cristã. A gente tem a promessa na mão. A gente sabe o que nós devemos fazer. E muitas vezes nós nos comportamos como incrédulo, como aqueles 12 espias que trouxeram o diagnóstico de que eles tinham que invadir uma terra que era de gigantes. E aqueles espias, quando trazem essa notícia, dizendo assim, olha, eles são gigantes. Quantos gigantes viram os espias? Quem sabe isso daí? Está na palavra. Quantos gigantes viram os espias? Quantos gigantes viram os espias? Nenhum. Nenhum gigante viu os espias. Os espias viram os gigantes. Mas quando eles trazem o diagnóstico, é assim, nós somos gafanhotos diante deles. E eles nos veem como gafanhotos. De onde eles trouxeram essa informação? Da mente deles. Da mesma mente e seta maligna que aprisiona. Está repreendido, não vai me atrapalhar em nome de Jesus. Da mesma mente, da mesma seta maligna que aprisiona ainda a mente de muitos crentes, acreditando que são como os gafanhotos diante dos problemas que são grandes. Só que você pode escolher quebrar isso hoje aqui nesse lugar, porque você serve a um guerreiro grande. Em nome de Jesus. Então o sangue do cordeiro era um sinal de proteção, significado, libertação de escravidão, o início de uma nova história. Ele sai como se fosse pilotando rumo a uma terra prometida, e a aliança entre Deus e o seu povo. E aqui eu faço uma observação para você, para que você leve para a vida. Quando for no ano que vem, você me abraça e fala para mim assim, pastor, feliz Páscoa. Eu vou botar a mão na sua cabeça e vou dizer assim, meu irmão, está repreendido no nome de Jesus. Você entende isso? O cristão, o servo, ele não celebra a Páscoa. Olha, quando... vou dizer assim, quando me converti, eu fui ensinado por uma mulher chamada Carol Inhamunge. Ela me trouxe uma informação que assolou a minha vida. Entendeu? Qual foi a informação que ela me trouxe? Nós celebramos a morte de Cristo. Eu falei, não, tá errado. Jesus é um amor, meu irmão. Nos reconciliou com o Pai. Você entende isso? Você entende isso? Ele nos reconciliou com o Pai. Só que você consegue perceber que a Páscoa do judeu, que significa o passar por cima, foi o sangue no umbral das portas. Ele comemora a libertação. Você entende isso? A nossa comemoração é o sangue que foi derramado na cruz. A celebração do cristão, do homem e da mulher de Deus, é o sangue derramado na cruz, que nos reconciliou por meio da graça. Você entende isso? É para você entender que a Páscoa é um memorial para o judeu. A ceia do Senhor, que nós vamos celebrar aqui hoje, é um memorial para a igreja. Você entende a diferença? E você não entendeu. A Páscoa é um memorial para o judeu. Esse é o último ponto dessa parte sobre a questão do cordeiro para o judeu. É um memorial para o judeu. E a ceia do Senhor é um memorial para a igreja. Porque nós vamos ver lá em Lucas que ele estabeleceu isso como memorial para a igreja. Você entende isso? Então, nós vimos aqui a Páscoa judaica, a libertação do Egito. Em contraponto, nós vamos ver agora a Páscoa cristã e a libertação do pecado. Se você for lá em João, no capítulo 1, a partir do verso 20, 23, mais ou menos, por aí. Você não precisa abrir, tá? Se você quiser abrir, abre João 1, 29. Você vai conseguir perceber que João Batista
ele batizava as pessoas no Jordão. E ele chama esse batismo de arrependimento, tá? E alguns homens enviam, os importantes da religião, lá, os fariseus, saduceus, enfim, eles enviam alguns homens para João Batista para perguntar quem ele era. E se você for ver, eu acho que está lá pelo verso 23 ou 25, se você verificar na Bíblia, você vai encontrar, João capítulo 1. Você vai perceber que ele fala assim, pergunta para ele, fazem duas perguntas para ele, são duas ou três, acho que são duas. Ele diz assim, você é Elias? E ele diz, não sou. E depois pergunta, você é um dos profetas? Ele diz, não sou do profeta. E pergunta, quem é você? E a resposta dele remete lá para Isaías capítulo 40, ou seja, ele começa ali a anunciar a vinda de Cristo como uma profecia, como uma promessa do Antigo Testamento. E ele fala, eu sou a voz que clama no deserto, que endireita as veredas do Senhor, ou seja, que vem ajeitar os caminhos para o Senhor. Essa é a resposta que ele dá. Só que quando chega no verso 29, ele fala para aqueles homens e diz assim, no dia seguinte, ou seja, ele continuava batizando nas águas, e quando é no dia seguinte, ele vê Jesus, e ele olha e fala assim, ei, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é dele que eu estava falando. Você entendeu? Ou seja, quando ele olha Jesus, ele fala, ei, tá aí, olha, cadê? Chama aquela galera que veio ontem, esse é o cara, meu irmão. Tá aí, olha, esse daí que é o cara que eu estava dizendo hoje, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você entendeu? Ou seja, para a Páscoa cristã, o significado da Páscoa é a libertação da escravidão do pecado. Porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o que a palavra de Deus diz, está lá no verso 29. Eu peço que você abra lá em 1 Coríntios capítulo 5. 1 Coríntios capítulo 5. 1 Coríntios capítulo 5, verso 7 diz assim, ó, livrem-se do fermento velho. Isso, para você entender, o apóstolo Paulo, inspiradíssimo pelo Espírito Santo de Deus, ele vem fazer uma comparação entre os elementos da Páscoa. Lembra dos pães sem fermento que nós acabamos de falar? Aí você para e fala assim, mas Deus instituiu pão sem fermento? Sim, pão sem fermento. Por quê? Porque ele falou que a refeição que os israelitas iam comer naquela noite era uma refeição que tinha que ser preparada rápida. E eu não sei quem conhece aqui, eu falo porque a minha mãe já fez pão algumas vezes lá em casa, por sinal uma delícia. Eu não vou convidar ninguém quando tem, porque não é uma grande quantidade, eu estou sendo sério com você. Mas quando ela faz o pão, esse pão ele tem que ter um tempo para poder fermentar, para poder a massa crescer. É sovar que chama, só vai amassar, né? Só vai amassar, né? Só que quando você faz o pão, a minha mulher também faz, tá? Para não ter, né? A gente fala assim, o da minha mãe, aí dá, né? A minha mulher faz um pão delicioso também, então quando eu não vou chamar do mesmo jeito, tá? Olha, quem tá dizendo vocês viram foi ela. Eu não tô, né? Então o que acontece? Quando fala sobre o pão sem fermento, aquele pão ele tinha que ser comido com pressa, porque o povo ele sairia do Egito naquela noite, naquela manhã, naquela madrugada. Então o apóstolo Paulo ele vem fazer uma comparação sobre essa questão do fermento, entendeu? Ele diz assim, ó, 1 Coríntios capítulo 5, verso 7. Livram-se do fermento velho, para que vocês sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado, por isso celebremos a festa, nem com fermento velho, nem com fermento da maldade, nem da perversidade, mas com pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. É como se ele dissesse para você assim, sabe a tua vida que você tinha muito tempo, que você sempre era fermentado, você sempre estava meio que tufado, estava passando uma aparência, quando se você tivesse coisas que são acrescidas, que não vêm do Senhor, pois é, esse fermento você deixa de fora. Nós vamos celebrar agora com o fermento novo, com o fermento da sinceridade, com o fermento sem fermento, com o pão da sinceridade, com a massa da verdade. O que é que ele está dizendo para você? A necessidade de nós abandonarmos os nossos caminhos e comportamentos e pensamentos maus. Oi, você entende? Então, é isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui nesse lugar. Então, Jesus não apenas celebrou a Páscoa, ele se tornou a Páscoa. Graças a Deus. Nossa, que esperança que eu tinha de ninguém. Jesus não apenas celebrou a Páscoa, ele se tornou a Páscoa. Então, quando a gente fala sobre Páscoa para o cristão, você tem que ter exatamente a imagem de Cristo. Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. A ele celebramos.
e a celebração da igreja é a ceia do Senhor. Então, para que você entenda, eu vou fazer um paralelo aqui entre o judeu e o cristão. O judeu apresenta na Páscoa um cordeiro literal, ou seja, eles celebram a Páscoa com um cordeiro, sem defeito. Cristão, Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Você entendeu a diferença do cordeiro? No judeu, o judeu é um cordeiro sem defeito. E para o cristão, é um Cristo sem pecado. É o comparativo que você tem que ter dentro do coração. Cordeiro sem defeito, Cristo sem pecado. Para o judeu, o sangue na porta é a forma da libertação, a forma da salvação. É o sangue que foi passado no umbral das portas. E para o cristão é o sangue na cruz. O sangue que foi derramado na cruz, esse que traz libertação. Esse faz com que você não tenha morte, esse que te dá acesso à vida eterna. Você entende? Esse que te liberta do pecado. É o sangue na cruz. Para o judeu, o livramento é físico. E para o cristão, nosso livramento é espiritual, porque nós somos espirituais. Você passa a ter acesso à vida eterna. Quando é que você vai ter acesso à vida eterna? Quando você morrer? É uma pergunta simples para ver se você entendeu o significado do evangelho. Quando é que você passa a ter acesso à vida eterna? Quando você morrer? Aí quando você morrer, você... Opa! Agora eu vou começar a experimentar. É isso? Não, é hoje. É hoje. Você se comporta hoje como alguém que tem a vida eterna. Essa é a diferença. É espiritual e você tem que entender isso. É por meio de fé. Sempre foi fé. Sempre foi fé. Para o judeu, é a libertação do Egito. E para o cristão, é a libertação do pecado. Para o judeu, o significado da Páscoa é a libertação do Egito. E para nós que somos cristãos, a libertação do pecado. Para o judeu, é uma libertação temporária. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Lembre-se disso. Para o judeu, é uma libertação temporária. Uma pergunta básica. Depois que o povo de Deus foi liberto da escravidão do Egito, eles chegaram a ser escravos de novo? Será que eles foram subjugados por outros povos? Será que eles foram invadidos? Será que teve uma outra oportunidade de eles serem subjugados, sim ou não? E você? E você? Ainda bem que 7 mais ou menos são libertos, meu irmão. Glória a Deus por isso. É uma libertação temporária porque foram cativos em outras oportunidades. Você lembra do cativeiro babilônico? Você lembra? Debaixo da opressão de Nabucodonosor. Você lembra disso? 70 anos, é isso? 70 anos? Foram 70? Acho que foram 70 anos, né? 70 anos. 70 anos de novo. Aquele povo que já foi 430 anos, ficaram mais 70. Só na história já bate meio milênio. Meio milênio de história na escravidão. Ou seja, foi uma libertação temporária. E para os cristãos, uma libertação eterna. O liberto jamais será cativo novamente. Você que é liberto, você jamais será cativo novamente. A não ser que você abandone a cruz. A não ser que você abandone os caminhos dos céus. A não ser que você abandone o caminho da eternidade. Aí você vai experimentar de novo de cativeiro e opressão. Então esse é o comparativo que, em nome de Jesus, você guarde no coração entre a Páscoa do judeu e a Páscoa ao cristão. O outro ponto dessa palavra é o cumprimento em Cristo. Eu peço que você abra a Bíblia lá em Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, verso 15. Lucas 22, 15. Eu não tinha me tocado, bichinho. O meu filho. Eu, Lucas, ele é o tio Nhoco. Me chama de tio Nhoco. Ai, ai. Que benção, te amo. Deixa eu pensar. Lucas capítulo 22, verso 15. A palavra de Deus diz assim, ó. Todos localizaram, amém? Você não localizou Lucas, meu irmão, em 40 segundos o negócio está pegando. Lucas 22, 15. A palavra de Deus diz assim, ó. Ele lhes disse. Ele quem? Desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu digo a vocês que não comerei dela novamente, até que se cumpra o reino de Deus.
Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: pegue o cálice e o partilhem uns com os outros. Pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Pegando ele o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo, dado em favor de vocês. Aí vem a diferença. Façam isto em memória de mim. Lá em Êxodo capítulo 12, nós vimos Deus falando para os israelitas: façam isso como memorial. E Jesus aqui, Lucas capítulo 22, ele vai dizer: façam isso em memória de mim. Ou seja, o memorial para a igreja, o memorial para nós, homens e mulheres de Deus, é a ceia do Senhor e não a Páscoa dos judeus. Leve isso no coração em nome de Jesus. Verso 20, da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. A aliança lá atrás que Deus estabeleceu como povo e deu liberdade no Egito foi a aliança de sangue, do cordeiro que foi morto naquele dia por cada família e passado no umbral das portas. A aliança de Deus agora conosco, com cada um de nós nesse lugar, continua sendo uma aliança de sangue. O sangue que foi derramado na cruz do Calvário pela minha e pela sua vida. Este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado em favor de vocês. É derramado em favor de nós. A Páscoa judaica, ela era profética. A Páscoa judaica, ela era profética. Sabe o que significa dizer que a Páscoa judaica era profética? Significa dizer que ela aponta para algo. Ela aponta para algo que é muito maior. Muito maior. Ela aponta para a cruz do Calvário. Desde o dia, imagine agora que você feche seus olhos, eu te convido agora, eu faço um convite para você, feche seus olhos, seja obediente, feche seus olhos. Eu te convido a imaginar agora, um Deus que no dia em que ele deu a ordem para que cordeiros e cabritos fossem mortos lá no Egito, ele já tinha um plano milhares de anos antes, para aquele dia lá no Getsêmani, para que o seu filho fosse entregue pela sua vida. Deus é esse que você escolheu servir. Sabendo de todo o pecado, de toda a desgraça talvez que você tenha cometido na vida, Ele fez um plano perfeito. Sabendo que nenhum de nós seríamos aprovados. Porque talvez hoje nós fôssemos um povo que estivesse sacrificando cordeiros. Mas Ele, conhecendo a nossa imperfeição, sabia que nós não iríamos alcançar um favor nele. E por conta disso ele estabeleceu um plano de redenção na cruz do Calvário, milhares de anos depois. Amém? Você pode abrir os olhos, é só para você imaginar. Só para você imaginar. E Deus é isso. Então essa Páscoa judaica ela é profética porque ela aponta para algo muito maior. E assim como eu falei dos elementos lá da Páscoa judaica, a Páscoa cristã também tem elementos. Primeiro, o sacrifício de Cristo. O sangue derramado que nos cobre, ele nos livra da morte espiritual. Esses são os elementos da Páscoa cristã. E qual o significado disso para a gente hoje? Assim como Israel, nós éramos escravos. Todos nós aqui nesse lugar éramos escravos do pecado. Fomos libertos por meio do sangue que foi derramado. Esse pecado a gente fala que é escravo por quê? Porque ele nos subjuga, ele nos aprisiona. Entendeu? Ele mostra uma identidade que nós não temos. Ele nos apresenta de uma forma totalmente descaracterizada dos planos de Deus. Ele diz que você tem que isolar. Ele diz que você tem que ofender. Ele diz que você sempre tem que ser vítima. Entende? Ele diz que você sempre tem que se dar bem. Você não pode ficar por baixo. Ele coloca um plano como se você fosse alguém rejeitado muitas vezes. É isso que o pecado faz. Nada de bom, nada. Nenhum acréscimo de nada, de uma vírgula de bondade, de nada que acrescente na sua vida. E o significado para nós hoje é que cada um de nós aqui nesse lugar, nós precisávamos de um libertador. Se você receber um toque de Deus, você entendeu o que eu disse. Se você alguma vez na vida receber um toque do Senhor, você sabe do que eu estou falando. Você sabe, cada um de nós aqui, necessitávamos de um Salvador. Esse é mais o significado da Páscoa cristã.
E agora nós temos a salvação em Cristo, com muita alegria. Somos livres e fazemos parte da nova aliança. Nova aliança, ela foi instituída lá no Calvário. A antiga aliança, lá atrás, saída do Egito. Nova aliança, instituída no Calvário por meio do sangue que foi derramado na cruz. E eu quero falar com você sobre algumas verdades, e essas verdades, que você ore ao Senhor para que você carregue no coração, vão fazer toda a diferença para o relacionamento com Deus, toda a diferença. A primeira delas, o sangue de Jesus ainda protege. Na região espiritual, todo você que reconhece ao Senhor como seu único e suficiente Salvador, você ganha uma marca. Entendeu? É como se espiritualmente demônios olhassem para você e vissem sangue sobre sua cabeça. Seria mais ou menos paralelo seria mais ou menos isso, entendeu? Você tem a marca de Cristo. E Jesus, ele ainda protege você. Porque às vezes nós estamos debaixo de ataques. E quando nós estamos debaixo desse ataque, nós nos sentimos atacados e muitas vezes não recorremos a quem realmente devemos buscar como ajuda. Buscamos como ajuda muito o lado físico e pouco o lado espiritual. Entendeu? Então, se daqui a partir de hoje você estiver debaixo do ataque, você estiver recebendo setas, que você busque em primeiro lugar Jesus, onde você estiver, se isole no quarto, dentro do carro, na sua casa, no trabalho, onde quer que seja, porque Jesus protege. O sangue que foi derramado pela sua vida é o sangue do Senhor que protege em nome de Jesus. Segundo ponto, a salvação ela alcança toda a sua casa, toda a sua casa. Você é Jesus dentro da sua casa. Meu Deus, é o que ele está dizendo. Sim. Todos nós buscamos seguir o modelo de Cristo. Entendeu? Então, quando você busca ser o modelo de Cristo, você passa a ser Jesus dentro da sua casa. Então, que o Espírito Santo, nesse momento, ele te confronte. E que você perceba se você realmente está sendo Jesus dentro da sua casa. Porque quando você se torna um modelo de Cristo dentro da sua casa, toda a sua casa é alcançada. Porque ele salva toda a sua família. E outra verdade é que Deus continua libertando hoje. Sabe, você pode ter chegado até aqui, como a gente diz assim, carregado. Entendeu? Pesado, angustiado, com muitas lutas na cabeça e no coração. Talvez tenha feito coisas erradas. Mas Deus, ele quer guerrear essas guerras junto com você. Esse aqui é o lugar onde você pode tomar uma decisão diferente. Essa decisão diferente ela vai fazer diferença em toda a sua vida. Por quê? Porque Jesus continua libertando hoje. Aquele sangue que foi derramado lá na cruz, há praticamente 2000 anos atrás, ele continua libertando hoje. Essa verdade ela é incontestável e inabalável. Você pode escolher essa libertação hoje aqui nesse lugar. Josué capítulo 24, né? É aquele momento em que Josué confronta todo o povo de Deus. E depois dessa libertação que nós falamos, eles passam por inúmeras guerras. E depois vem a realidade do livro de Josué. E quando ele vai confrontar o povo de Deus, ele fala sobre como o povo estava falhando. E ele diz sobre os deuses além do Eufrates, do Egito, além do Eufrates, né? Ele fala sobre os deuses dos amorreus. E ele pergunta, escolham hoje aqui nesse lugar quem vocês vão servir. Presta atenção aqui, ó. Pode deixar que as crianças vão chamem seu bebê e vão para o seu lugar. E ele pergunta aqui Deus que você vai servir. E Josué fala, ele se antecipa às outras pessoas e fala assim, olha, vocês, eu não sei a decisão que vocês vão tomar, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. E você pode tomar essa decisão hoje aqui, para que você e sua casa sirva ao Senhor. E a conclusão que nós chegamos é que a Páscoa judaica ela foi somente o começo da libertação, entendeu? Porque ela era profética, ela apontava para algo muito maior que aconteceria no futuro, e acabou acontecendo com a entrega de Jesus. Fecha ali, Lucilo, por favor, meu. A Páscoa cristã é o cumprimento perfeito dessa libertação, entendeu? É como se a Páscoa judaica para nós, presta atenção aqui, por favor, gente, olha só. Vamos lá, por favor. Isso é importante para você. Isso é importante para você. Presta atenção aqui, por favor. Pega seu bebezinho, bote do lado, bote do colo.
Fale no ouvidinho dele assim, dá só uma seguradinha aí, bebê, você vai já brincar. A Páscoa cristã é o cumprimento perfeito dessa libertação. Antes, era um cordeiro por família. O que nós vivemos hoje é um cordeiro que foi entregue para toda a humanidade, por meio de Jesus. Então, eu quero ler aqui uma frase, e eu quero que você saia daqui com essa frase no coração. Na Páscoa judaica, o povo foi salvo do Egito. E na Páscoa cristã, nós fomos salvos para a eternidade. Amém?